Oi, gente, eu sou Paula Infante, sou advogada atuante na área de direito internacional e hoje eu venho aqui falar com vocês de um assunto muito importante que às vezes causa muita polêmica, muita discussão, muitas dúvidas entre muitos brasileiros que imigram para outro país. E o assunto é o seguinte: o fato de um brasileiro se naturalizar cidadão de outro país causa a perda da nacionalidade brasileira? E a resposta é sim, atualmente causa sim. Segundo o artigo 12, parágrafo 4º da nossa Constituição Federal, será decretada a perda da nacionalidade brasileira do brasileiro que se naturalizar cidadão de outro país. Então, por exemplo, brasileiros que moram nos Estados Unidos e depois de 5 anos, por exemplo, possuindo o Green Card, que é a residência permanente, se resolvem naturalizar cidadão americano. E aí, nesse caso, eles estão no risco de perder a nacionalidade brasileira. É óbvio que isso não é automático e o governo brasileiro não tem como ter controle sobre todos os brasileiros que se naturalizam de outra cidadania, Isso não ocorre de forma automática, mas é uma possibilidade prevista na Constituição Federal. E o assunto que tem sido muito falado essa semana é que a comissão da Câmara dos Deputados aprovou uma PEC, que é um projeto de emenda constitucional que altera a Constituição Federal para retirar essa parte da Constituição Federal, do artigo 2, parágrafo 4º que eu mencionei, que prevê a perda da nacionalidade brasileira para brasileiros que se naturalizarem de outra nacionalidade. Então, eu acho um grande avanço, porque eu acho que essa lei ela é muito ultrapassada. Hoje em dia é a coisa mais comum do mundo, pessoas saírem de seu país, virarem imigrantes, residirem em outro país. Inclusive, é interesse, por exemplo, de um brasileiro que mora nos Estados Unidos se naturalizar cidadão americano, porque apesar de que com o Green Card ele pode viver o resto da vida nos Estados Unidos como residente permanente, mas ele não consegue ter os mesmos direitos que um cidadão americano. Por exemplo, não tem direito ao passaporte americano, não tem direito ao voto. Isso é tão importante, quando uma pessoa mora em algum lugar, ela quer ter o direito de votar. Então, eu espero que essa PEC, que foi agora recente aprovada na comissão da Câmara dos Deputados, siga em frente e seja aprovada pelo plenário da Câmara, vá para o Senado, seja aprovada e seja sancionado também pelo presidente do Brasil, porque vai beneficiar muitos brasileiros. Isso é um assunto muito importante. Nós que somos da área de direito internacional ficamos muito felizes quando vemos grandes avanços na lei relacionados ao direito internacional, relacionados à cidadania, a coisas que vão beneficiar todos nós cidadãos brasileiros. E no mundo globalizado hoje em dia, isso é, como eu já mencionei, a coisa mais comum do mundo, As pessoas quererem morar fora, morar em outro país e acabarem se naturalizando outro país. Se naturalizando a nacionalidade daquele outro país, E é importante mencionar que essa perda, é por naturalização. Agora, aquele brasileiro que tem direito, por exemplo, pelos seus antecedentes, tem direito à cidadania italiana e adquire essa cidadania. Neste caso, não é prevista a perda da nacionalidade brasileira. Neste caso, já não tem essa previsão legal na Constituição Federal, porque é uma nacionalidade sendo adquirida por parentesco, Não tem essa previsão. Mas a previsão que existe atualmente, que está tramitando para poder ter essa alteração, é que o brasileiro que se naturalize cidadão de outro país, está no risco de perder a nacionalidade.
óbvio, né, como eu disse que isso não acontece de forma automática, eu já vi acontecer em um caso de uma brasileira que se naturalizou americana, morava nos Estados Unidos, matou o marido, fugiu para o Brasil não podia extraditá-la para os Estados Unidos porque ela é brasileira nata, e há previsão legal na Constituição Federal de que o Brasil não pode extraditar brasileiro nato. Então o caso dela foi parar no STF e o STF decidiu que quando ela se naturalizou americana, com base no artigo 12, parágrafo 4º da Constituição Federal, ela abriu mão da nacionalidade brasileira, então o STF decretou a perda da nacionalidade brasileira e por causa disso pôde extraditá-la para os Estados Unidos para que respondesse ao devido processo criminal. Como eu disse, né, foi uma exceção, porque houve todo um processo criminal contra essa mulher, né? Na prática isso não acontece, muitos brasileiros que se naturalizam americanos continuam com a cidadania brasileira, a não ser que eles mesmos se manifestem que querem a perda da cidadania brasileira, né? Mas fora isso, na prática não acontece, mas é importante saber que há o risco, há essa previsão legal. E então agora é torcer para que realmente eles terminem de aprovar essa lei para poder beneficiar tantos brasileiros, né? E se vocês querem mais conteúdos aqui no meu canal do YouTube, né? Deixe seu like, compartilhe o meu vídeo e se inscreva no meu canal. Muito obrigada, gente!